Boa tarde! Vamos lá, entrando aí ao vivo para mais uma live junto com vocês aí, onde vamos estar falando sobre crenças limitantes. Então, muito legal. Estamos aqui para falar justamente do que nos limita. Lembrando que o que nos limita, nada mais, nada menos, é o que muitas vezes nós chamamos de programação mental. Então, dentro desse conceito, dentro dessa perspectiva, dentro do meu trabalho terapêutico também, uma das coisas é falar sobre o que nos limita, porque muitas vezes o que nos limita está única e exclusivamente no nosso plano mental. Então, falar sobre crença, trazer vocês aqui, seja bem-vindo, Diogo, trazer vocês aqui para olhar para isso com mais carinho, olhar para isso com mais atenção. Sejam bem-vindos, vamos aí compartilhando essa live com outras pessoas. Para quem não é do meu perfil, que não me conhece, meu nome é Bárbara Feitosa, trabalho com terapias e dentro desse processo a gente vai andando, ressignificando e verificando o que é que está nos limitando. Então, vamos começar. Fiz aqui um script básico para a gente seguir e até mesmo ter uma orientação de tudo que a gente vai falar, e lembrando que crenças limitantes são coisas bem profundas, pois falar de crenças nada mais é do que falar de tudo que a gente acredita. Então, tudo que a gente acredita é algo que muitas vezes pode nos limitar. E esse poder nos limitar é ter a ideia de que as nossas crenças estão muitas vezes relacionadas, quando eu digo estão, ela pode estar consciente ou inconscientemente. Então, nós podemos ter ações conscientes e inconscientes e estarmos sendo guiados por crenças. Então, quando a gente fala de crenças conscientes e inconscientes, a gente vai sim ter aquele olhar para o que a gente chama muito de forma pensamento, que é ter a ideia de que o que eu penso vai conduzir ao que eu sinto e, consequentemente, o que eu sinto vai me levar a um ponto de ação onde, dentro dessa ação, eu vou ter um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo. Embora, quando a gente fala de crenças limitantes, a gente está trazendo aquele lado negativo que muitas vezes nos bloqueia de sentir, nos bloqueia de nos permitir viver a potência que muitas vezes a gente é. E quando eu digo muitas vezes, não. Nós somos uma potência, porém, diversas coisas, diversos limites, diversos padrões sociais, muitas vezes diversos medos, a gente sai aí não tendo essa coragem de olhar com mais carinho e mergulhar muitas vezes no que a gente deseja. Então, falar de crenças é falar de formas de pensamento. Então, é estar atento ao que eu estou pensando. É estar atento, quando eu sempre falo também, né? Uma das coisas que a gente tem muito o hábito de olhar para o nosso corpo físico. Eu observo o que é que eu estou me alimentando fisicamente, se eu estou fazendo exercícios físicos. Boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Se eu estou fazendo exercícios físicos, se eu estou cuidando do meu corpo massa. Mas como é que estão os meus pensamentos? Eu olho muito para essa parte visível, mas como é que está aquela parte invisível, que é o que eu não vejo? Que é aquela parte que simplesmente muitas vezes eu estou parada, estou aqui prestando atenção na cadeira que eu estou sentada, mas eu não observo, ou muitas vezes eu não tenho noção do que isso é e do que isso emana em mim na questão dos meus ataques psíquicos. Que é o eu não consigo, eu deveria, eu poderia ter feito diferente, isso aqui eu não deveria ter feito. E dentro desse processo, muitas vezes a gente entra dentro de um emaranhamento, onde dentro desse emaranhamento nós não conseguimos sair para a ação. E sair para a ação é o que vai nos fazer realizar. E dentro desse processo de realizar, desse processo de buscar, é ter ideia de que nossas crenças, em maioria, elas são formadas lá
na nossa primeira infância. Lá, naquele momento onde muitas vezes, dentro desse processo, é ter ideia de que a crença que eu estou vivendo é uma crença que é direcionada, criada, né, pelos meus 5 P's, que é o que a gente fala muito. Pais, professores, propagandas, padres e políticos, que são aqueles que muitas vezes estão ali nos guiando. Marley Oliveira, me informa se esse convite é o convite da Tati. Só me confirma. Então, dentro desse processo, é a gente ter ideia, em especial como pais, em especial também, a depender da idade, como filhos, que muitas vezes a gente vai estar sendo ali dominado por algo que foi implantado na nossa mente, na nossa fase lá de 0 a 7 anos. Aquela fase onde o pai dizia que aquilo ali era perigoso. Para quem já assistiu aquele filme Croods, né? Que ele diz, não sai da caverna que é perigoso. Então, dentro de um processo de formação desse mental, dessa construção mental, a gente vai lá botando as capas, vai lá acreditando naquelas pessoas que são importantes para a gente dentro daquele processo, dentro daquela idade. Por quê? Porque é dentro daquela idade que a gente está na formação dessas crenças. E dentro dessa formação de crença, lógico, é a Marley, já te chamo. Então, dentro dessa formação de crença, a gente não executa. A gente não consegue saber por que a gente quer tanto e a gente não vai para ação. Muitas vezes a gente tá ali, que foi uma das postagens que eu lancei essa semana, a sensação de que tá correndo, mas que sente-se paralisado, que sente-se ali preso. E por quê? Porque pais, professores, políticos, a propaganda que a gente muito escuta é algo que nos guia. É algo que muitas vezes a nível inconsciente está ali nos guiando, nos conduzindo para as nossas tomadas de decisões. Então, estar atento a esse campo mental, porque muitas vezes a gente não está atento ao que a gente está escutando, as notícias que a gente está ali muitas vezes se alimentando o nosso corpo físico e aquela notícia ali está cantando na nossa mente. Por quê? Porque isso aqui também termina sendo uma construção do que a gente vai para a execução. Então, falar de crenças é falar de tudo que eu acredito. E quando eu digo tudo que eu acredito, é entender que crenças, cada um vai ter as suas. É como se fosse visto... A dona Daniela. É como se fosse um ponto de vista. E trazer esse ponto de vista à tona é entender que onde eu estou tendo uma visão. Só me dá um segundo, gente. Aqui. Consegui voltar? Perfeito. Danda Dix. Perfeito, Tati. Já eu te chamo. Então, é ter ideia de que essa programação mental que a gente construiu ali dos 0 aos 7 anos, nessa infância, nesse respeito de pais, nesse ouvir dos professores, a gente vai sair conduzindo isso por toda a nossa vida e dentro desse processo esse filtro vai conduzindo toda a nossa tomada de decisão. Ou seja, e essas tomadas de decisões, elas vão lá preencher o que a gente chama muitas vezes dos mentais, os nossos fatores mentais. E dentro dos fatores mentais, a gente tem a questão emocional que vai sim direcionar o nosso comportamento.
E dentro desse processo do que a gente vai direcionar o nosso comportamento, a gente vai sim buscar saber como lidar com essas crenças. E lógico que após tratamentos, após muitas vezes não conseguir lidar sozinho, a identificação desse processo de crença, a identificação disso aí vai nos conduzir a buscar saber o que é que a gente pode fazer de diferente, o que é que a gente pode fazer Eu não estou entendendo as perguntas. Vocês podem ser mais específicos? Dentro disso aí, a gente não vai saber como entender esse processo. Entender dentro desse processo como é que a gente vai lidar numa tomada de decisão. Então, tudo isso aí vai fazer a gente buscar entender o que é que nos bloqueia e dentro do que nos bloqueia, a gente vai trabalhar o que a gente chama de ressignificação dessa crença, pois muitas vezes essa crença ela tem um peso emocional muito forte, que é muitas vezes um peso oriundo de uma crença que veio de uma mãe, que veio de um pai, que veio de muitas vezes uma base genética que a gente nem sabe. E dentro desse processo, a gente vai dos filhos. E dentro desse processo a gente vai ressignificando cada uma dessas situações. E dentro dessa situação, a gente vai sim trabalhando o que é crença a nível primário, o que é crença a nível genético, o que é crença a nível histórico e muitas vezes a nível de alma, que é aquela crença pela qual a gente vai muito ali, vive tanto aquilo ali, que aquilo ali já está cristalizado na nossa vida. Então, aquilo ali a gente já acredita que é o Master Plus do que nos conduz. E dentro desse processo quando a gente identifica, a gente ressignifica. E lógico, para o processo de ressignificação, a gente tem N possibilidades. E quando eu falo N possibilidades, é saber que dentro dessas possibilidades a gente vai sim ter uma questão de programação, ou seja, muitas vezes, a depender da técnica, a gente vai acessar essa mensagem, né? A gente vai acessar essa crença, a gente vai entender qual é o aprendizado dessa crença, porque quando eu falo que é de 0 a 7 anos, dentro de um processo onde você constitui essa crença, por quê? Porque um familiar, um professor, um pai, uma mãe disse que aquilo ali era importante para a sua vida. E dentro desse processo de importância para a nossa vida, a nossa crença ela tem uma função em termos de cérebro de nos defender. Então, a função dela é nos defender, é trazer para a gente uma proteção diante daquilo ali. E dentro desse diante daquilo ali, é entender que as crenças elas acabam, em especial, a depender da nossa idade, do nosso objetivo final, elas nos drenam. E por que elas nos drenam? Porque conscientemente a gente quer atingir determinado ponto, no entanto, de forma inconsciente, a gente entra num processo de autossabotagem. Então, entender que
as crenças, elas são implementadas, em sua maioria, na nossa infância, na nossa primeira infância de 0 a 7 anos, lembrando que, em especial, as crenças, elas são de origem, muitas vezes, paterna, e quando eu falo paterna e materna, no geral, são de pessoas que têm uma autorrelevância na nossa vida, e dentro desse processo de relevância e importância, a gente termina por acreditar que aquilo ali é a coisa mais importante. E lógico que dentro desse acreditar, a gente entra dentro de um conceito, dentro de um processo onde a gente acaba muitas vezes por desenvolver medos, desenvolver fobias, desenvolver o medo do julgamento, do que o outro vai dizer pra gente em relação ao que a gente acreditou a vida toda. Então, trazer essa visão do que é uma crença, de como uma crença guia a gente dentro do nosso processo, é também ter determinado que muitas vezes eu estou tentando alcançar um objetivo em especial, e dentro desse tentar alcançar esse objetivo, eu não consigo chegar lá porque justamente no meu processo lá, no meu acreditar de raiz, essa crença, para mim, ela é uma crença base. Ela é uma crença que tem a finalidade de me proteger. Ela é uma crença que tem a finalidade de me conduzir para processos maiores. Só que ela é uma crença. Ela é um filtro. Ela impede de que eu veja as coisas com diversos ângulos. Então, é entender que muitas vezes eu estou olhando aqui para essa agenda, vocês estão tendo essa visão e eu estou tendo uma visão amplamente diferente da de vocês. Então, é trazer uma crença como um ponto de vista. E tendo aquela afirmação que o nosso ponto de vista, né, é o que vai gerar, o que vai criar a nossa realidade, é ter essa visão de que o que eu acredito é realmente o que vai formar tudo que eu tenho, tudo que eu estou disponível e tudo que muitas vezes eu estou ali apta para me permitir receber. Então, a partir da hora que eu amplio essa visão e eu entendo, peraí, eu posso muito mais do que o que simplesmente meu plano mental diz, por quê? Porque eu só conseguia ver uma parte da verdade, que é o ponto de vista inicial que eu estava enxergando, só que existe o outro lado. E dentro desse outro lado é onde eu vou poder abrir um leque de possibilidades e poder ver que existe outras alternativas. E lógico que dentro desse processo de outras alternativas é entender que eu vou conseguir fazer diferente. Então, dentro dessa explicaçãozinha básica geral, eu vou chamar aqui a Tati, que está com a gente, e a Tati vai trazer o olhar dela diante da vivência, onde ela já pratica isso aí, onde ela, como terapeuta, ela já tem esse olhar, já tem essa visão, e ela consegue ver dentro das terapias que ela utiliza como é esse processo, como é esse processo de identificação, como é também o processo de transformação e de mudança, entendendo que quando a gente percebe que aquilo é uma crença, que a gente entende que a gente está entrando num processo de autossabotagem, a gente vai começar a trabalhar o nosso novo ser, que é um ser que entende que existem novas possibilidades. Só que, muitas vezes, essas novas possibilidades que existem é algo que eu ainda não sei fazer. É algo que para o meu ser ainda é algo desconhecido. E eu vou precisar, sim, trabalhar e desenvolver processos onde dentro desses processos eu vou sim buscar ferramentas, buscar recursos, me autodesenvolver, vou também trabalhar em mim a questão da autoestima e, como base, o que eu falo muito, autoconhecimento. Por quê? Porque é a partir do autoconhecimento que eu vou perceber o que está me limitando, vou identificar que existe uma crença ali, eu vou entender o motivo pelo qual aquela crença está alojada no meu sistema e dentro desse processo de entender, eu vou entrar dentro de uma construção de novas sinapses, que é nada mais, nada menos do que ensinar para o meu cérebro novos caminhos.
Então, quem já ouviu aquela expressãozinha, caminho da vaca, né? O caminho da vaca é aquele caminho onde a vaca passa e o caminho já está lá, o lastro, de tanto ela caminhar, de tanto ela passar. A partir da hora que eu identifico que existem novos caminhos, no entanto, eu vou precisar desgastar, vou ter um dispêndio maior de energia para que eu faça novos caminhos dentro desse conceito e dentro dessa percepção, eu vou sim precisar abrir aquele mato, muitas vezes me ferir, que é o que a gente diz muito no processo de autoconhecimento. Então eu vou chamar aqui a Tati para entrar com a gente. Tati, tô te chamando. Tati, traga um olhar já vivencial do que ela vivencia dentro dos processos lá onde ela trabalha com Olá. essa visão. Oi, linda! Boa tarde! Obrigada por estar aqui comigo. Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem. Vamos nós, Então, vamos lá. estava aqui lhe ouvindo. Tanta coisa, tanto sentido você traz para a vida da gente. Essa questão da crença eu acho que é um divisor de águas na vida da gente. Quando a gente percebe De que todo mundo. a gente estava no automático até escutar Até falar sobre a crença limitante. Entra naquela. A gente vinha no piloto automático até descobrir que existe um caminho fora do caminho da vaca. Exatamente. E que a gente tem que assumir esse controle, né? As crenças limitantes. E aí você primeiro entra em parafuso. Como é que eu vou mudar, né? Agora que eu descobri como é que eu vou mudar. E, como você diz, o caminho do autoconhecimento é o caminho, é a bifurcação entre o caminho da vaca e o seu caminho, o caminho do meio, né? O seu propósito. Eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você entender o propósito da sua existência, o porquê você está aqui, e que tudo aquilo foi necessário para lhe trazer até aqui, né? É o que a gente trabalha muito. E é assim, quando a gente chega num determinado ponto, e lógico, gente, assim, eu e a Tati tá falando, eu não sei como foi que a Tati entrou dentro desse processo, mas dizem que a gente tem duas chamadas, né, para olhar para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. É pelo amor e pela dor. Eu não sei como foi que a Tati entrou, mas eu entrei puxada pelos cabelos. Então, assim, foi dentro de um processo muito doloroso, que lógico que dentro do autoconhecimento eu percebi que existia esses novos caminhos, existia essas novas possibilidades, e mergulhada dentro de muita dor. Não estou aqui dizendo que é fácil, que a Tati vai trazer o depoimento dela, no sentido de quando a gente identifica que existe algo a ser trabalhado, é tipo aquele espinho que está ali, já cheio de pus na lateral, onde a gente vai precisar abrir os cantos, e dentro desses cantos a gente vai lá fazer a limpeza, fazer a asepsia, tirar o espinho e entender que aquele espaço foi um espaço invadido, e muitas vezes ele serve para a gente como um alerta. Ó, aconteceu isso aqui. É aquele ditado que a gente ouve muito em terapia. Essa cicatriz é para você lembrar onde foi que você pisou. E lógico que a gente está trazendo um olhar no sentido de é uma cicatriz, de boa. Eu não preciso me prender àquela cicatriz. E quando eu digo me prender, é trabalhar o processo de culpa e também trazendo um olhar para a autorresponsabilidade, né? É entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Existe consequência, sim, dos nossos atos. A gente paga por todas elas de forma leve, de forma não leve, de forma pesada, ciscando, esperneando, mas existe consequências. E dentro disso o que eu faço diferente a partir daí. O que eu faço com o que eu aprendi? Que tem uma frase que eu acho linda, que é aquela: o problema não é o que fizeram comigo. O problema é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Isso. É bem por aí mesmo. E a gente entender que a gente precisa acolher, né? Eu acho que a grande maioria que
chega nesse caminho do autoconhecimento, vem realmente puxado pelos cabelos. Porque a gente entende em um dado momento que não dá para seguir no automático, né? Não é só sobre isso, não é só sobre você acordar, se alimentar, trabalhar e voltar para casa exausto e dormir. Tem algo mais. E aí, quando a gente acorda para isso, a gente começa a entender como se deu todo o processo, né? Começa a ver com outros olhos, de outros ângulos, né? A nossa vida, a nossa existência e de quem está ao nosso redor também. E aí, as crenças limitantes, elas sempre foram muito presentes na minha vida, desde a infância, a gente, como você diz, né? Os pais, os professores, os padres, os políticos, Propaganda. as propagandas. E aí, para ressignificar, é uma luta, viu? É uma luta porque a gente vive na sociedade e termina que o senso comum é muito forte, a crença coletiva é muito forte. Então, quando Que vocês... é uma das coisinhas que eu falo muito. A gente tem a questão do que é programação mental, mas a gente também sofre uma influência fortíssima do inconsciente coletivo, né? Então, é entender que, às vezes, não é só fazer na história, não é só a família que traz isso pra gente, não, a gente aprende na rua também. Nos nossos núcleos, né? Nossos grupos. E aí você começa outra guerra, porque aí você tá curando a sua crença e você quer que o outro cure também a dele, só que ele não tá naquele momento, né? E aí... Eu vou... Termine. Fala. E aí eu vou pegar a sua deixa para falar da sistêmica. Vá, termine. E aí a gente entra em parafuso, porque a gente tá vendo que tá caminhando, que as coisas estão realmente sendo ressignificadas. E quem está do seu lado, muitas vezes seu companheiro, muitas vezes aquele seu melhor amigo, muitas vezes seu filho ou seus pais estão ali no mesmo ambiente, você quer passar aquilo com toda a força do seu ser, mas ele simplesmente tem uma barreira ali que diz, não é o meu momento. E aí, para você entender que você precisa respeitar também isso, e que ele vai continuar com aquela crença e que você vai se irritar no momento que você ouvir, que você vê, mas que é o momento dele, né? Que cada um tem o seu momento, né? E, assim, é muito interessante isso que você traz, porque é trazer aquele olhar sistêmico. Assim, eu trabalho com sistêmica, você também trabalha com sistêmica, e a gente acaba muitas vezes, a sistêmica, ela conseguiu desenvolver em mim aquele olhar de que eu não posso salvar o outro, mas eu posso mudar a mim e através da minha mudança eu ser o convite para a mudança do outro. E quando eu comecei a enxergar isso, eu acho, Tati, que para mim foi assim, começar a sair do buraco. E quando eu digo sair do buraco porque eu comecei por mim, dentro de um processo muito complicado, que eu não vou contar aqui, mas assim, quando eu comecei a acessar, que eu comecei a me sentir bem, vinha aquela coisa, gente, isso é muito bom. E a tendência da gente é querer trazer para dentro todas as pessoas que a gente ama. Então, todo mundo, eu era a chata. Até entrar dentro da sistêmica e entender, epa, peraí, você é um ser único que está lá dentro de um entorno influenciando e sendo influenciada, e dentro desse influenciar e ser influenciada, a pergunta é o quanto eu me comporto como convite para que o outro venha. Por quê? Porque o outro, ele tem o time dele, ele tem o relógio dele, e o relógio de despertar de crenças dele é um relógio diferente do nosso. E quando eu falo diferente do nosso, é entender que o outro vai ter os processos dele, e hoje eu me coloco numa posição assim muito muito legal. Eu acho legal hoje, né? Porque eu consigo ter a presença onde eu digo, eu tenho tal ferramenta. Você quer experimentar? Por quê? Porque antes eu queria empurrar igual lá dentro as ferramentas que eu tinha.
E dentro desse processo, gente, trazendo essa visão, que foi o que a gente deu o passeio, e lógico aqui, falar de crença. Se a gente for mergulhar para falar de crença, eu acho que crença guia tudo que a gente passa, tudo. Porque se a gente está dentro de um padrão de sofrimento, é porque a gente acredita que algo precisa estar ali. Quer seja de forma mental, cognitiva, reflexiva, quer seja através do inconsciente coletivo, do que disseram para você que aquilo ali é o melhor caminho, ou quer seja muitas vezes pelo religioso, pelo familiar. E eu vou trazer um exemplo meu, Tati, que eu vivi recentemente, que foi o meu processo de transição de carreira. Então, eu trabalhava numa empresa bem conceituada, recebia muito bem, tinha uma vida, aos olhos da sociedade, assim, invejável. Só que eu comecei a desenvolver um processo de depressão, de burnout, não estava legal, tal. Então, quando eu cheguei no meu ápice, no meu limite, onde chega assim, que o psiquiatra diz, velho, ou tu escolhe A ou tu escolhe B, só tem esses dois caminhos, né? Então eu olhei para A e para B e disse, pô, velho, eu quero tanto viver, eu quero ver meu filho crescer, eu vou escolher isso aqui. E eu abri mão desse olhar social e foi muito desafiador enfrentar os olhares familiares, os olhares dos vizinhos, os olhares dos próprios colegas de trabalho, porque ninguém me via como uma pessoa depressiva, né? Então, peraí, entender que eu abri mão de algo que, pelo que o social olhava, era algo amplamente querido, era inadmissível. Chegou a ser inadmissível. Então, as pessoas, e lógico que dentro de um processo de crença, porque dentro dessa crença que eu acreditava que eu tinha que ter um emprego fixo, que eu tinha que ter um salário fixo, que eu tinha que ter um plano de saúde, que minha vida precisava ser certinha, eu acreditava naquilo. E quando eu comecei a verificar que existiam outras possibilidades, lógico que com dificuldade, não foi simples. Por quê? Porque toda vez que eu ia dar um passo, aquele frio na barriga vinha. Ai, peraí, velho, vai dar certo. E nós fomos criados ouvindo, tenha um salário fixo, tenha um emprego, fazendo a história, tenha um emprego de carteira assinada. Eu fui criada ouvindo isso. Então, quando eu decidi dar o pulo, que eu dei a notícia aos meus pais, velho, foi choque geral. Só que eu precisei escolher. E dentro dessa escolha, é o que eu estou dizendo, o que a gente está conversando aqui. Existe o identificar, no sentido de, pô, eu não estou feliz aqui. Por que eu não estou feliz aqui? Porque eu acredito, porque meus pais me disseram que eu tinha que ter um emprego fixo, que eu tinha que ter tal, eu tinha que ter um salário. Massa, quais são as outras possibilidades que existem aqui? E eu sempre falo isso porque, assim, o meu pulo não foi da noite para o dia. Então, eu precisei olhar para aquela dor que eu estava sentindo e eu precisei buscar recursos e ferramentas para construir uma nova história. E buscar recursos e ferramentas foi o que eu falei. Muitas vezes nós fazemos uma escolha, dentro dessa escolha, a gente percebe que a gente fez uma cagada. A pergunta é, como é que eu dou go back? Não tem jeito. Assume a responsabilidade, respira fundo, pega os arranhão e vai abrir o novo caminho da vaquinha nova. E a Sistêmica, ela trouxe essa visão para mim, de que a gente não vai conseguir trazer o outro no laço. A gente vai ter que convidar o outro dentro da nossa mudança. E dentro da nossa mudança é olhar, pô, Tati, você tá tão bonita, você tá trazendo novos olhares, eu sempre fui uma pessoa que eu brigava muito, né? Eu era uma pessoa muito, pô, você não tá brigando mais. Você tá bem? Então, começar a ouvir isso foi algo que me despertou no sentido, pô, realmente tá fazendo efeito. Realmente a minha mudança está surtindo no outro em algum nível. E quando eu falo em algum nível, às vezes é aqueles níveis energéticos que a gente trabalha, né? Tipo Reiki, aquele campo sutil que você só vai sentir anos-luz após
passar a mão no lugar 1001 vezes e você não percebe que naquele campo tem uma energia que ela, quando aproxima, ela tem uma intensidade, quando ela distancia, ela tem outra. Então, terapia para mim tem sido, eu não vou dizer que foi, tem sido desenvolver essa sensibilidade de presença. Tem sido desenvolver essa presença comigo, de ouvir meu coração bater, de perceber se dentro de uma situação eu estou nervosa, de perceber se aquela situação eu estou falando para agradar o outro ou eu estou falando porque realmente eu quero. É tipo aquela coisa que o colega chama para a gente ir para aquela balada que a gente não tá afim de ir, mas a gente diz, eu vou tentar, eu vou, eu vou fazer de tudo para ir. Então, dentro desse conceito, o autoconhecimento, para mim, serviu para eu dar esse freio, para eu dar esse basta, para eu entender que não depende do outro, do forçar o outro. Depende muito do quanto eu me coloco à disposição de trazer o outro sendo esse convite. Você consegue visualizar isso dessa forma? Sim, sim, consigo. E, para além, eu sinto que parece que o processo, eu não sei se você sente dessa forma, mas esse processo de presença, de caminhada na jornada do autoconhecimento, por mais que a gente saiba que sempre, a gente precisa estar sempre aberta a novos aprendizados, porque a sabedoria é infinita, né? Mas que uma vez que você acessa determinado conhecimento, os processos eles vão se acelerando, eles vão acontecendo de uma forma assim que tem hora que você para assim, se assusta e diz assim, é isso mesmo? Está acontecendo tudo isso nesse momento e é muita Tudo coisa junto, acontecendo, muita coisa tudo junto e mudando ao misturado. mesmo tempo. Exatamente. É o que eu tenho sentido, sabe? Depois que eu consegui realmente virar as chaves, porque é como se a virada da chave ela tivesse um time, né? Ela vai lhe promover primeiro uma confusão, depois é que ela realmente, né, clica ali. Trá. Aí quando ela faz o trá, é como se as coisas começassem a acontecer de uma forma que, tipo, nada que lhe estressava em 100% antes vai conseguir mais lhe estressar nos 100%. Nada que tirava sua paz, né? E 70% vai atingir mais esse 70%. Tudo é ressignificado dentro do seu olhar. Essa presença ela é importante. Saber que o aqui e o agora é o mais importante, né? Eu estou nesse momento a respirar aqui e esse é o momento mais importante da minha vida, porque a gente vive é o presente, né? A gente ter essa consciência é meio caminho andado, né? 50% do seu caminho, da sua jornada para dentro, ter essa consciência 50% desse caminho. É a gente E ter ideia de que isso vai ser um app, né, na nossa vida. E dentro desse app, o quanto a gente, muitas vezes, a gente desenvolve, a gente consegue ir além, a gente vai adiante dentro desse processo aí de conseguir. E quando eu digo conseguir, não é que seja simples, não. Quando você falou aí de acessar, eu brinco muito falando que autoconhecimento é aquele copo que está ali com o barrinho no fundo, onde você vai lá e mexe. Já era, você vai precisar ter paciência para que aquela água assente, para que ela venha a beleza à tona. Quando eu digo a beleza à tona, é justamente a limpidez, né, da água. E o pequeno aí. tá aqui, tá mamando. E aí, Bárbara, eu tenho muito forte em mim as afirmações, né? Eu acho que a gente ressignificar através das afirmações é um passo também, sabe?
não é que você vai resolver com as afirmações, mas quando você começa a repeti-las, quando você começa a mandar mensagens para o seu subconsciente, né, de que tá tudo bem, né, nessa situação só coisas boas virão e eu estou em segurança. Quando isso, eu tendo muito a fazer as afirmações positivas como se fossem. Eu faço muito diante do espelho, olhando dentro dos meus olhos, né? Mas eu também faço, assim, quando eu não estou perto do espelho, e aí eu já tenho elas em mente, como se fossem vozes falando, direcionando para o meu cérebro, sabe? Como se fossem anjos me contando um segredo. E aquilo ali me faz sentir bem, me traz, né, na presença. E, para além das afirmações positivas, o auto-amor, o amor próprio, você se amar. Você pode conquistar, nesse processo de autoconhecimento, e aí a gente tem as questões da física quântica, da lei da atração, que realmente você consegue vibrar numa frequência que você traz para você aquilo que você, né, deseja. Mas essas coisas só terão sentido verdadeiro se você se amar em primeiro lugar. Se você não se amar, você pode conseguir conquistar o emprego dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, mas você não terá plenitude se você não se puser nesse lugar, não se amar, a gente precisa, né? Se amar, se permitir, se perdoar. Na verdade, é se dar atenção, né? Se dar atenção, exatamente. E se dar atenção olhar pro é espelho, algo muito, muito interessante. Você travou. Voltou? Oi? Olha, voltou. Voltou. E que você é o ser mais importante da sua vida. Que você tem que. O amor que você dedica aos seus filhos, o amor que você dedica a quem está próximo de você, as pessoas que você diz que ama, aquele mesmo amor ele tem que ser dedicado a você, né? Em primeiro lugar, você, para que você possa amar com muito mais qualidade. É sobre qualidade de amor, né? Para que você coloque as coisas em ordem. E a gente aprende muito sobre isso na constelação, né? E você trouxe um foco muito importante, né? Muitas vezes a gente está tão para fora que a gente não olha para dentro. Aí olhar para dentro muitas vezes é olhar como é que está o amor de origem, né? Como é que eu olho a minha ancestralidade? Como é que eu sinto essa ancestralidade? Porque olhando para a constelação, a gente tem três coisas básicas, né? Que a gente não percebe, mas são leis que nos regem e a gente paga por elas, quer queira, quer consciente ou quer inconscientemente, que é a questão da exclusão, da ordem e do equilíbrio. Então, todas as vezes que a gente passa por processos onde tira a gente dessas três leis, pode esperar, algo dá errado. E quando eu digo algo dá errado, a gente vai sofrer dentro de uma paralisia, a gente vai sofrer dentro de uma relação que não dá certo, a gente vai sofrer muitas vezes de um processo de depressão, de um amor que não chega, de uma fonte que não chega, e tudo isso vai muito do que a gente acredita. E a gente volta para crenças, né? Então, trazer esse olhar para mim, assim, trabalhar com crenças é trabalhar a base, é trabalhar o alicerce da nossa vida como um todo em termos de construção, porque é o que eu acredito. E quando você fala da questão do auto-amor, é entender que se eu não me amo, eu sou incapaz de amar qualquer outra coisa. E lógico que não é esse amor que a gente fala muito do amor comercial e social, é um amor mesmo que vem, como diz Didi, que vem das entranhas, né? Então, trazer esse olhar, trazer essa ideia, trazer essa visão, é entender
que a gente pode sim olhar para isso de forma consciente. Então, eu tiro dentro dos processos terapêuticos, tira toda inconsciência e traz isso à consciência de forma presente. Por quê? Porque a gente vive muito no piloto automático. A gente vive muito no vamos, que deu hora e vamos embora. E muitas vezes, a gente não sabe por que está tomando aquela decisão. Não sabe, muitas vezes, o porquê tomou aquela decisão. E isso é aquele olhar para a presença, porque quando eu estou presente, eu percebo. E lógico que lembrando, a gente está presente, mas a gente tem o nosso entorno que muitas vezes nos desconcentra, muitas vezes nos tira do foco, muitas vezes a gente diz, é aquele ser de luz que está ali para tirar você do seu centro, do seu objetivo, das suas perspectivas. E saber lidar com isso é autoconhecimento. Por quê? Porque a gente vai observar quando isso é meu e quando isso também é do outro, né? Ter essa ideia. Bárbara, você trouxe no início da fala a questão do espinho. E às vezes as crenças, elas fazem a gente calcular milimetricamente aonde estava aquele espinho, que está aquela cicatriz, para pisar no novo espinho, que são as repetições, né? Que são os ciclos que se repetem enquanto não são curados. Eu acho isso muito importante, até a gente, quanto consteladora, trazer, porque são sofrimentos que às vezes você até se sente confortável ali, porque você acha que é aquilo. É normal. É normal, e não é. Nada que lhe incomode, nada que lhe faça sair do seu eixo é normal. E que isso pode ser curado, né? Isso pode ser visto, isso pode ser mudado, pode ser transmutado, né? Exatamente. E a constelação ajuda bastante nesse sentido. A constelação traz esse seu olhar para onde precisa ser olhado, né? E esse olhar é olhar no sentido de presença. É observar com presença, e eu ainda boto uma palavrinha a mais, com autorresponsabilidade também. Porque muitas vezes a gente olha e a gente finge que está olhando. Por quê? Porque muitas vezes vai exigir da gente tomada de decisão e escolhas que muitas vezes não estão alinhadas, em especial com as pessoas que estão no nosso entorno. E lógico que as pessoas que estão no nosso entorno, elas são importantes. E quando eu digo importantes, as que estão mais próximas, que convivem com a gente, que a gente ama. E isso, quando a gente toma uma decisão, o outro, o sistema dele ainda não está acostumado com esse novo eu, com essa nova Bárbara, com essa nova Tati. E isso é um processo. É um processo. Então, eu brinco muito, tem uma técnica que eu faço, que é que o meu novo ser, ele entenda tudo que eu trabalhei. Por quê? Porque aquela Bárbara que era ontem não é mais hoje, só que as pessoas que convivem comigo, elas precisam ter esse ajuste. E quantas vezes a gente entra num processo de mudança e as pessoas que estão ao nosso entorno começam a vazar, né? Quando eu digo vazar, por quê? Porque não é a Bárbara que ela conhecia. Não é a Bárbara que ela estava habituada a conviver. E isso, gente, é trabalhar crenças, é trabalhar o que eu acredito. Por quê? Porque no processo de construção desse novo caminho de vaca, né, que eu brinco muito com essa, desse novo caminho, vai ser doloroso. Eu vou precisar entender que o meu cérebro vai gastar mais energia para fazer determinados processos. O que eu antes fazia no meu piloto automático, tipo dirigir, né? É um exemplo muito prático. Quando você está aprendendo a dirigir, você fica ali, você acha que nunca vai aprender, porque você tem que cuidar dos retrovisores, da frente para não atropelar ninguém, passar marcha.
E com o tempo isso fica tão automático que você, enquanto você dirige, você muda a rádio, escuta um som, de forma às vezes até irresponsável, fala no celular. Por quê? Porque o dirigir se tornou automático. E isso é o nosso processo de mudança. Trazer essas novas bárbaras, essas novas táticas, é o que a gente quer, é entender que eu vou precisar ensinar a esse ser que mora nesse corpo há tanto tempo que aquele caminho ali é um caminho doloroso, é um caminho que muitas vezes vai me levar a uma relação abusiva, muitas vezes vai me levar a um processo que não vai me conduzir a bons frutos e bons resultados. E dentro disso aí é presença. Por quê? Porque quando eu percebo que eu estou indo para o caminho velho, que não gastava energia, que já estava ali corrido, eu volto conscientemente para um processo de construção, de adaptação. E quando eu falo adaptação, é readaptação, ré, até que aquele caminho que é novo seja um caminho que já tenha virado caminho de vaca novamente, que é o que a gente entra dentro de um processo de fazer já no inconsciente. Exige disposição, né? Exige disposição. Porque você você entra na sua presença e você sabe, porque coisas que antes não lhe doíam tanto vão passar a doer, você vai perceber, né? E exige disposição de se permitir essa desconstrução, que é tirar tijolinho por tijolinho para poder reconstruir, né? Esses erros todos. E falar disso é falar de autoconhecimento, é falar de alteração. Então, a todos os que estiveram aqui, muito obrigado, Tati. Eu quero agradecer sua presença. Muito, muito, muito obrigado por ter compartilhado essa vivência, isso que você vive no seu dia a dia nas suas terapias. Estamos juntos aí dentro desse processo. Do que precisar, só bater o fio, que eu tô colada. E, gente, é convidar vocês para o autoconhecimento, para entender o que é que muitas vezes eu estou dentro do meu piloto automático, que eu posso entrar no processo de presença e dentro dessa presença fazer diferente. Não é isso, Tati? Então, gente, gratidão, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Beijo, Tati, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.